Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Nós estamos no nosso 11º dia do nosso jejum, lembrando que é um jejum de 21 dias e o tema é a igreja fora das paredes. Nós estamos lendo um livro com esse tema, amém? E nós estamos fazendo o que? A leitura do capítulo do dia. E o capítulo de hoje é o capítulo 11 e o tema desse capítulo é prossigamos para o alvo. Aleluia. E o texto base para esse capítulo é Filipenses capítulo 3, do versículo 13 ao 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para o que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. A introdução desse capítulo diz assim: a Maratona Olímpica de Atenas, em 2004, tinha entre seus competidores alguns dos maiores nomes da história desta prova, mesmo com muita concorrência. A partir de pouco antes da metade do percurso, o corredor Vanderlei de Lima Cordeiro abriu do pelotão e correu sozinho, liderando a disputa por mais de uma hora e abrindo cada vez mais vantagem sobre os demais corredores. Na altura do quilômetro 35, a pouco mais de 7 quilômetros da chegada, quando ainda tinha cerca de 25 a 30 segundos de diferença, cerca de 150 metros, sobre os demais corredores. E a medalha de ouro parecia eventualmente ganha. E ele foi atacado no meio da rua por um espectador que o jogou fora da pista. Ajudado por um espectador grego, voltou à prova ainda na liderança, mantendo ainda metade da vantagem que tinha. Entretanto, o inesperado e o susto da agressão sofrida tiraram a concentração do atleta, que não conseguiu manter o mesmo ritmo em que corria, sendo ultrapassado nos quilômetros finais. Vanderlei, porém, aceitou seu destino com espírito esportivo e continuou até o fim. Entretanto, no estádio olímpico, sob a ovação da plateia, fazendo o seu conhecido gesto de aviãozinho, com os braços, enquanto cruzava sorridente a linha de chegada. O texto que nós lemos de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 a 14, Paulo usa essa figura, a figura do atletismo, para descrever a nossa vida cristã. Para um atleta dos Jogos de Atenas, primeiro, ele tinha que ser cidadão grego. Ele não competia para ganhar a cidadania. Antes, assim também, nós não corremos a carreira cristã para ganhar o céu, mas porque já somos cidadãos do céu. Isso está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Amém? O primeiro ponto desse capítulo é: não julgo havê-lo alcançado. O apóstolo, veterano e prisioneiro de Cristo, afirma: não julgo havê-lo alcançado. Por mais que o apóstolo Paulo pareça ser diferente de nós, alguém diferenciado por sua fé e pela missão, embora tenha sido um homem de Deus, um vaso de honra, um servo fiel, um instrumento valoroso na pregação do evangelho e também na plantação de igrejas, Paulo nunca ficou satisfeito com as suas vitórias espirituais, uma insatisfação santa. E é o primeiro elemento essencial para avançar na corrida cristã. Muitas vezes ficamos satisfeitos consigo mesmo ao nos compararmos com aqueles que estão parados espiritualmente ou não são convertidos. Paulo não se comparava com outros, ele se comparava com Cristo. O nosso modelo, o nosso referencial sempre deve ser Cristo. E por esse motivo, precisamos nos consagrar a Deus através da oração, do estudo diário da Bíblia e uma completa entrega a Deus para fazer a vontade dele. Busque a Deus nas primeiras horas do dia. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. Tenha tempo de solitude com Deus. Participe das células, participe dos cultos. Se envolva mais na igreja. Fale de Jesus com as pessoas.
testemunhe do que Jesus tem feito em sua vida. Aleluia. O ponto 2, uma coisa faço. O apóstolo Paulo tinha os seus olhos fixos na meta e não se desviava dos seus objetivos. Ele era um homem dedicado exclusivamente à causa do evangelho. Não se deixava distrair por outros interesses. A sua mente estava voltada inteira e exclusivamente para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Isso você encontra lá em Lucas capítulo 9, versículo 62. Marta, ela ficou distraída com muitas coisas, mas Jesus lhe disse que uma só era necessário. Isso está lá em Lucas capítulo 10, versículo 42. Há crentes que dividem a sua atenção com muitas coisas. São como a semente lançada no espinheiro. Há muitos concorrentes que sufocam a semente e ela não frutifica. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 7, 18 e 19, você vai encontrar isso. Nós devemos nos concentrar na obra de Deus, nos envolver na pregação do Evangelho. A nossa missão consiste em anunciar a palavra de Deus. Cristianismo envolve ação. Deus deseja nos usar para evangelizar. A missão de evangelizar precisa fazer parte da nossa vida. Da mesma forma como foi nos dias dos apóstolos e na vida de Paulo. Precisamos do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Precisamos buscá-lo incansavelmente todos os dias. Deus deseja nos usar para a pregação do Evangelho. Mas o que nós temos feito com as nossas vidas? Há um grande desinteresse pelas coisas de Deus. Não há uma urgência ou prioridade em cumprir com a missão. Muitas vezes parece que o nosso desejo é permanecer aqui nessa terra, permanecer aqui nesse mundo. Não queremos nos envolver e participar nas coisas da igreja, porque isso toma muito tempo. Não falamos de Jesus, não levamos ninguém ao batismo durante um ano inteiro. Nossa prioridade como igreja deve ser a missão, ganhar vidas. Cada membro precisa priorizar a missão, que é ganhar vidas. Precisamos acordar como o povo de Deus e entender que nós precisamos fazer a nossa parte. Ponto 3. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O apóstolo Paulo mostra a necessidade imperativa de termos direção clara e segura nessa corrida da carreira cristã. Quando Paulo diz, no versículo 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Quem corre em uma competição não olha para trás, não olha por cima do ombro, a fim de calcular que distância já percorreu, nem como vão os concorrentes. Quem corre, fixa os olhos na meta de chegada. Quantas vezes pensamos em relação ao evangelismo? Isso aqui não funciona. Isso aqui nós já tentamos e não deu certo. Pensamentos ruins. O cristão não pode ser distraído pela preocupação quanto ao passado, nem quanto ao futuro. Se Paulo não esquecesse o seu passado, a sua vida seria um inferno. Você pode ver isso em 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 12 ao 17. Se Paulo não abandonasse os seus pretensos méritos, não descansaria na graça de Deus. O corredor que olha para trás, ele perde a velocidade, ele perde a direção, ele perde a corrida. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino. A mulher de Ló, por ter olhado para trás, quando a cidade de Sodoma estava sendo destruída, desobedecendo assim a uma orientação divina, foi transformada numa estátua de sal. Isso você pode ver lá em Gênesis capítulo 19, versículo 26. O povo de Israel, por influência dos 10 espias incrédulos, quis voltar para o Egito. E essa geração inteira pereceu no deserto. José do Egito, maltratado pelos seus irmãos, ele não guardou ressentimento.
Antes, quando lhe nasceu o filho primogênito, deu-lhe o nome de Manassés, que significa perdão. Isso você encontra lá em Gênesis capítulo 41, versículo 51. Precisamos olhar para frente e sair para cumprir com a missão que nos foi dada como igreja nessa cidade. O ponto 4 desse capítulo tem como tema: prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo ensina outro princípio para o sucesso, quando diz prossigo para o alvo. Esse verbo usado aqui, no versículo 12, tem o sentido de esforço intenso. Os gregos costumavam usar esse termo para descrever um caçador perseguindo avidamente a sua caça, a sua presa. O indivíduo não se torna um atleta vencedor ouvindo palestras, lendo livros ou torcendo nos jogos. Antes, o atleta bem-sucedido entra no jogo e se mostra determinado a vencer. Antes, Paulo perseguia os crentes. Agora, ele persegue como caçador a vocação de uma vida em Cristo. Paulo diz: prossigo para o alvo. A palavra grega, skopos, alvo, é encontrada somente aqui, em todas as cartas paulinas. Significa a fita diante da meta, no final da pista, a qual o atleta dirige o seu olhar. Embora Paulo esteja nessa corrida de forma voluntária, ele empenha toda a sua força. Ele não é instigado, nem atiçado por trás, com ordens, mas atraído pelo alvo, pelo prêmio da vitória. Assim deve ser todo cristão. Paulo era um homem determinado no que fazia. Ele foi determinado na perseguição à igreja, antes de conhecer a Cristo. Agora, conhecendo a Cristo, tendo uma experiência com Cristo, ele é determinado em seguir a Cristo. Se nós, crentes, tivéssemos a mesma determinação para pregar o Evangelho, levando pessoas para Jesus da mesma forma que temos pelos estudos, pelo trabalho, pelos esportes, pela academia, pelo dinheiro, não demoraria para que Jesus voltasse. O que Paulo busca com essa determinação? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nos dias de Paulo, no final da corrida, o vencedor era convocado da pista ao estádio a comparecer diante do banco de juízes, a fim de receber o prêmio. E esse prêmio consistia em uma coroa de louros. Querido, minha querida, na corrida terrena, o prêmio é perecível. Na celestial, o prêmio ele é imperecível, incorruptível. Isso você pode encontrar em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Na primeira, apenas um pode vencer. Na última, todos os que amam a vinda de Cristo são vencedores. Isso você vê lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Paulo não corre por causa de prosperidade, por conta de saúde, de sucesso ou fama. A sua ardente aspiração é Jesus. Os atletas olímpicos corriam por uma coroa de louros, mas os cristãos correm por uma coroa incorruptível. Concluindo esse capítulo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Necessitamos hoje, e todos os dias, buscar poder, unção no Espírito Santo. Devemos nos envolver nas atividades da igreja, usando os nossos dons no serviço do Senhor. Precisamos sair em busca das pessoas e levar o evangelho até elas, convidando-as para estarem na célula, nos nossos eventos, nas nossas programações e apelando ao coração para que elas se entreguem a Jesus Cristo. Nós precisamos, como igreja, sair das paredes. Temos algumas perguntas aqui para meditação. A primeira delas é assim. Diz assim: devemos prosseguir para o alvo, para o prêmio celestial de Deus, que é Jesus Cristo? O que você aprende com isso? Pergunta 2. Será que realmente estamos vivendo segundo a vontade do Senhor?
Pergunta 3 para você meditar. Será que realmente estamos no centro, realizando a vontade do Senhor? Amém. Que você possa receber essa palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe.